Eu não sei se quem esteve aqui na semana passada com essa decoraçãozinha das flores aqui, a gente teve o aniversário da igreja, e o aniversário da igreja foi um culto que me falaram, não sei se é verdade, mas disse que juntou mais de 1.300 pessoas aqui dentro. Juntou muita gente mesmo, foi um culto bilíngue, né? Tinha com tradução em coreano, em português, cantamos em coreano. Para mim, o ponto alto do culto de aniversário da igreja foi o Ministério Ágape, né? Não sei se você sabe, mas o Ministério Ágape é o Ministério de Deficientes Físicos e Mentais, e eles vieram aqui. Eu já preguei lá, eu sou convidado para pregar lá no Ágape de vez em quando, e é um dos momentos de adoração mais autênticos que eu tenho na minha vida. E eles vieram aqui na frente, né? Quem viu esse louvor? Foi um negócio fantástico, né? Tipo, som na caixa, maestro, né? Mas assim, esse cara que dirigiu a música, ele é assim em todo lugar, em todo momento, em qualquer hora do dia, da noite, ele é exatamente desse jeito, né? E às vezes a gente pensa assim, que algumas pessoas pode ter algumas fraquezas, mas na nossa fraqueza Deus é forte em nós, né? E eu sou muito grato a Deus pela vida desse ministério. Eu sou muito grato a Deus pela nossa igreja ter um ministério desse. A gente tem um ônibus que busca eles na casa deles. A gente busca cada um deles para eles participarem aqui na igreja. Eles têm culto, eles têm oferta, eles têm louvor. Eles são aceitos do jeito que eles são. E sabe, esse culto de aniversário da igreja é uma das coisas que me faz ter um orgulho muito grande dessa igreja. Não aquele orgulho egoísta, aquele orgulho de ser orgulhoso, mas assim, o orgulho de pertencer a um lugar que aceita as pessoas do jeito que elas são. Eu tenho uma senhora chinesa que veio aqui para a nossa igreja, e ela chegou assim na nossa igreja do nada, e eu lembro que eu perguntei para ela assim, da onde você veio? Eu falei assim, não, eu estou procurando uma igreja, e eu vim para cá. E ela falou assim, é aqui que tem o pastor Joel e tal? Assim, não, sou eu mesmo, né? Ele falou assim, eu fui indicado através de uma outra pessoa. Eu falei assim, e o que essa pessoa falou para você vir para essa igreja? E ela falou assim, ele falou para mim que essa igreja aceita as pessoas do jeito que elas são. E eu fiquei com muita alegria no meu coração, sabe? E é um pouco sobre isso que eu queria pregar durante 3 domingos. Eu queria que a gente pudesse entender uma coisa muito importante, que é a palavra de Deus, que o reino de Deus mostra nas nossas vidas, que é uma coisa que eu costumo dizer que chama diversidade. A diversidade, eu coloquei uma frasezinha aqui, porque o mundo se completa em suas diferenças. Nós vamos trabalhar 3 domingos a questão da diversidade. E eu tenho maior alegria no meu coração em pertencer a uma igreja que tem um foco e um objetivo multiétnico. Porque o reino de Deus, quando você chegar no reino de Deus lá no céu, eu sei que todos aqui vão chegar lá, espero que eu também chegue, mas assim, quando a gente chega lá, eu tenho certeza absoluta que não vai ter só coreano. Eu tenho certeza absoluta que não vai ter só brasileiro, que não vai ter só chinês, que não vai ter só indianos. Eu sei que vai ter de tudo lá. E eu quero começar a viver esse reino hoje, aqui na minha igreja. E é isso que eu queria que a gente pudesse pensar, nessa diversidade. E melhor falar em diversidade pensando nessa questão tão atual que é as Olimpíadas. Nós estamos prestes a começar menos de 30 dias, menos sei lá quantos dias das Olimpíadas, né? Eu sei que as nossas expectativas das Olimpíadas não são muito gigantemente boas, né? Mas as Olimpíadas é uma coisa interessante, porque ela junta pessoas, junta nações, e as Olimpíadas têm uma filosofia que eu vou compartilhar um pouco com vocês também hoje. Mas o texto-chave de hoje que eu coloquei aí no seu boletim está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o versículo 7, que diz o seguinte: os dons, aliás, no seu boletim, ele está numa versão, olha para a tela aqui, que eu coloquei uma outra versão que eu gostei mais dessa versão aqui, porque ela tem mais a ver com o nosso tema.
Aqui na tela diz o seguinte: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade nas realizações, tá errado aqui, né? Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Essa diversidade de serviços, essa diversidade de pessoas é o que me deixa muito contente. Sabe quando alguém não me conhece e eu vou pregar em algum lugar, eu vou em alguma igreja, é muito engraçado, porque eles falam assim: ah, você é de qual igreja? Aí eu falo: eu sou da IMOSP, da Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Aí eles falam: mas essa igreja não é coreana? Eu falei: sim, ela foi fundada pelos coreanos. Mas você não é japonês? Sim, eu sou japonês. E o que você está fazendo lá? Eu acho muito engraçado, né? Quando eu entrei aqui nessa igreja, em 1996, era muito esquisito. Algumas pessoas perguntaram: o que você está fazendo aqui, já que você é japonês? Eu lembro que várias barreiras foram quebradas, porque eu tive o meu tempo aqui. Não foi fácil, mas eu, assim, de certa maneira, eu dei um certo start para que outras pessoas pudessem vir também. Porque quando eu comecei a vir e eu não era coreano, outras pessoas começaram a falar: pô, então também pode. Aí eles começaram a vir também. E foi muito interessante esse início de um movimento de portas abertas para essa igreja. E quando eu vejo essa diversidade, quando eu vejo essa multietnia todas juntas, eu fico muito contente. Eu sei que cada um de vocês aqui é muito importante para a nossa igreja e para o reino de Deus. Essa diversidade, essa multicor, ela traz muita alegria no coração de Deus. Quando Deus olha para essa igreja, Ele fica muito contente. Ele não vê uma cor só, Ele vê várias cores. Assim como a gente vê nas Olimpíadas, né? Quando eu falei para vocês, nas Olimpíadas, eu coloquei aqui alguns esportes que você tem. E eles estão meio colocados em cores, por causa das cores das Olimpíadas, as cores que representam os continentes. E sabe, o espírito olímpico, eu peguei na internet, o comitê das Olimpíadas que todas acontecem, eles têm uma frase que representa as Olimpíadas. E essa frase é a seguinte: colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, com a visão de promover uma sociedade pacífica, preocupada com a dignidade humana. Eu acho essa frase fantástica. O espírito olímpico é esse. O espírito olímpico não é a competição, não é quem vai ganhar mais ouro. Isso aí a gente acaba pensando quem vai ganhar mais ouro, se é a China, se é os Estados Unidos, e sempre tem essa questão competitiva, porque o esporte é competitivo. Mas o esporte traz unidade, traz relacionamento. Você tem amigos do futebol na sua infância até hoje. Aliás, muitos jogam futebol com eles até hoje. Alguns são amigos da bike, alguns são amigos do tênis, alguns são amigos do poker, alguns são amigos, sei lá. A gente cria, o esporte, ele junta as pessoas. O esporte, ele une as pessoas, né? E eu acho muito legal isso. E o espírito olímpico é esse. Dentro dessa diversidade, eu fico pensando, sabe? Eu vou colocar uma figura bem esquisita, mas assim, eu fico imaginando que se a gente olha de cima as Olimpíadas, se a gente olha de cima a diversidade, a gente deveria encontrar algo mais ou menos criando um formato, com todas essas pessoas diferentes, de várias cores. Talvez Deus olhando lá de cima, Ele encontra uma imagem parecida com essa. Espírito olímpico, o espírito da comunicação, da comunhão, o espírito de dignificar a humanidade, de fazer com que você, que pessoas de outro país, que falem outras línguas, se juntem em um lugar só. E a gente celebre uma coisa chamada esporte, que de certa maneira cria uma competitividade entre um outro, mas fora das quadras, fora das piscinas, fora do campo, as pessoas são amigas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um campeonato desse.
Eu fiz alguns campeonatos de judô, pela equipe de São Paulo, ou de tênis também, jogando no Rio de Janeiro. E às vezes quando a gente vai lá na quadra, quando a gente entra na quadra, a gente não é amigo. Desculpa falar, mas quando eu entro na quadra de tênis e o cara tá lá do outro lado, eu não sou muito amigo dele, eu quero acabar com ele, né? Isso é o esporte, mas quando eu saio da quadra, a gente é amigo. Eu lembro que o pessoal que eu joguei contra a equipe do Rio de Janeiro, a gente foi comer junto, a gente se divertiu, e o esporte traz essa unidade. E sabe, pensando nesse espírito olímpico, esse espírito esportivo, essa ideia de diversidade, eu queria que a gente pudesse olhar para o livro de Coríntios hoje. Hoje a gente vai olhar Coríntios, semana que vem a gente vai olhar Romanos. Mas hoje eu queria que a gente pudesse olhar para o texto de Coríntios e andar um pouquinho nele. A gente vai falar sobre, começamos com 2 versículos, vamos falar 2 agora, 2 daqui a pouco e terminar com o último. Mas eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho, e o que Deus quer de nós, olhando para a nossa diversidade. Sabe, é bonito a diversidade, e Deus tem um plano com isso. 1 Coríntios, estamos no capítulo 12, o versículo 12 até o versículo 14, ele vai dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. É muito interessante você pensar na analogia do corpo, porque o corpo, a gente tem aqui vários médicos, né? Os médicos sabem disso. A gente tem uma complexidade muito grande no corpo humano. E é interessante você entender que quando a Bíblia fala sobre a igreja, fala sobre as pessoas, fala sobre a diversidade, Paulo, ele compara essa diversidade com um corpo. Nós temos braços, nós temos pernas, nós temos dedos, nós temos células. E Deus quer que nós entendamos a posição de cada um de vocês, cada um de nós dentro do reino de Deus. Era para você estar aqui hoje nessa igreja, porque Deus tinha um plano, Deus queria mostrar para você que o seu lugar é aqui. Não, estou falando que você tem que ser dessa igreja. Você pode ser de outra igreja, não tem problema. Mas dentro do corpo de Cristo, cada um de nós temos um valor, temos uma função. Deus distribui dons. A gente vai falar sobre dons aí no domingo que vem. E eu queria que a gente pudesse entender a importância de você estar aqui. Sabe, talvez você pense assim: eu estou só visitando, né? Eu estou passando tempo aqui. Ainda não sei qual que é o meu local. Eu não sei se essa aqui é a minha igreja. A gente fica meio assim, né? Eu sempre digo que o melhor jeito de você se sentir pertencente a uma igreja é servindo nela. Quando você serve, essa aqui é a minha igreja. E eu gosto de ver as pessoas servindo. Sabe, Deus, Ele olha para nós como um corpo. Ele é a nossa cabeça. Ele é aquele que guia tudo nas nossas vidas. Ele é que comanda o movimento dos braços, Ele é que comanda o movimento das pernas, Ele é que faz a gente enxergar para a direita e para a esquerda. Ele é o cabeça das nossas vidas. E quando você abre esse texto, não sei se você abriu a sua Bíblia, mas quando você abre a sua Bíblia nesse texto de Romanos, de 1 Coríntios capítulo 12, ele tem um subtítulozinho, e esse subtítulozinho diz o seguinte: a unidade orgânica da igreja. E eu acho muito legal isso. Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é um livro chamado Igreja Orgânica. Acho que são 2 autores. A Igreja Orgânica, esse livro, ele compara a igreja como um corpo. E na verdade, não tem como você padronizar as igrejas. Tipo, o que a igreja dos Estados Unidos está vivendo, vamos pegar aquele projeto, vamos colocar aqui na sua igreja que vai funcionar. Talvez não funcione. Muito provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Nós somos um organismo vivo.
Eu sozinho sou incompleto, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, né? Tem uma musiquinha que fala assim. Mas assim, nós temos que entender a necessidade de vivermos juntos. Sabe, uma vez eu falei uma frase que eu achei muito interessante. Se Deus falasse para você que você podia ser uma pessoa sozinha, Ele não ia te chamar de corpo, Ele ia te chamar de ameba. Porque a ameba é uma célula unicelular que não precisa de ninguém. Somos uma ameba de Cristo. Nunca ouvi a Bíblia falar que somos uma ameba de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem muitos membros. Então o versículo 25 e 26, ele vai dizer para a gente o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Hoje nós ouvimos aqui, né, o Michel veio aqui trazer os avisos e a gente recebeu essa mensagem da nossa irmã Liz, que ela foi assaltada. E quando a gente ouve essa notícia, dói na gente, não é verdade? Dói em nós. Dói no nosso coração. Quando alguém está doente, dói no nosso coração. Quando aqui na igreja alguém sofre, dói no nosso coração. É a mesma coisa que acontece no corpo. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu jogando tênis, eu comecei a sentir uma dor no cotovelo. Não é dor no cotovelo porque o cara está jogando melhor. É dor no cotovelo mesmo, de fazer um movimento do tênis, que tem um negócio chamado tênis elbow. A doença é tão comum que tem até nome de tênis, né? Tênis elbow. E aí eu comecei a sentir dor, mas eu não queria parar de jogar tênis, então eu continuei jogando. Daí o negócio foi piorando, né? Hoje assim, a última vez que eu joguei, que doeu muito, eu estava jogando e a dor é no cotovelo, mas os meus 3 dedos começaram a formigar, sabe? Porque quando dói uma parte, a outra também dói, e dói tudo na verdade. Você já sentiu dor de dente? A pior coisa do mundo é sentir dor de dente. Falaram que a pior dor terrível é a dor de ouvido, mas a dor de dente também é uma das piores que existe. E quando dói o dente, dói tudo. Não dói só o dente. Eu vi um cara, e lá no Amazonas, lá em Manaus, que ele estava com uma dor de dente, ele ficou tão louco, ele pegou uma arma e deu um tiro no dente dele. Não morreu, né, mas estourou tudo. Sabe, a gente fica louco porque dói tudo, mas é só o dente. Porque quando você vai fazer o canal desse dente que está doendo, o cara pega um parafusinho microscópico assim, de menos de 1 milímetro, ele coloca lá dentro, tira o nervo. O que causava dor do seu corpo inteiro era um nervo de menos de 1 milímetro, que estava dentro do seu dente. Mas dói tudo, na verdade. É só o dente que está com problema, mas dói tudo. Assim deveria ser o corpo de Cristo. Quando Paulo fala que nós somos o corpo, nós teríamos que viver assim. Quando dói no irmão, dói em mim. Quando meu irmão está feliz, eu estou feliz. Sabe, eu fico muito feliz quando vocês têm sucesso em alguma coisa, quando vocês terminam algum curso, né? Essa semana eu li que alguém tinha terminado um curso de missões integrais. Eu fiquei tão contente. Sabe, nem fui eu que terminei, mas eu fiquei tão contente. Quando vocês têm sucesso, eu fico feliz. Quando vocês estão tristes, eu como pastor sou o cara que fica mais triste de todos. Eu fico muito triste quando algo dá errado para vocês. Porque isso é o corpo. Isso que eu tenho buscado em Cristo. É isso que Deus tem falado para mim. Joel, a dor do teu irmão é a tua dor. E eu quero viver o corpo de Cristo, por mais que doa. Sabe, tem um pastor chamado Ray Stedman. Ele é formado na Universidade de Dallas. E ele falou uma frase que vai explicar um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês. Essa frase é o seguinte. Esse pastor Ray, ele diz o seguinte: é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Vou repetir. É o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Já falei para vocês, a igreja é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo.
De certa maneira, nós também somos uma organização. Por quê? Porque tem funcionários, tem gente que trabalha aqui, senão esse negócio nunca ia funcionar, né? Existe a organização, mas fundamentalmente a igreja, ela não é uma organização, mas a igreja é um corpo. E você é um corpo, você é um organismo, por quê? Porque nós partilhamos as nossas dores e as nossas alegrias. Talvez você esteja sentado no seu lugar pensando, mas eu não partilho com ninguém. Eu não estou tendo comunhão com ninguém aqui nessa igreja. Talvez você não tenha muito tempo, você está vindo no culto, porque o culto é bom, sei lá, você vem, você assiste, você passa um tempinho aqui e você vai embora. Mas muitos de nós aqui, mais de 100 pessoas aqui, a gente está experimentando um negócio chamado INC. A INC, o tema da INC vai ser, vou pregar ele em agosto, a gente vai falar bastante sobre INC. Mas a INC que o Michel veio falar aqui, que veio indicar a Camila, o Anthony e o Daniel, para que se você quiser participar desse grupo, você fale com eles. A INC é exatamente o que esse texto está falando para nós. Partilhar a vida é o que diferencia um corpo de uma organização. É nessa INC, a INC é um grupo que a gente se reúne durante a semana, que a gente come junto, a gente ri junto, a gente chora junto. E a gente ora uns pelos outros. E a gente compartilha da palavra de Deus. E nesse momento, é porque aqui no culto é um monólogo, né? Eu sei que às vezes é chato, né? Só o pastor está falando e você só está ouvindo. Mas na INC todo mundo fala. E eu costumo falar demais, mas graças a Deus que eu tenho uma esposa que pisa no meu pé e que me dá várias cotoveladas para eu parar de falar. E aí eu paro, deixa os outros falar. Né? Eu sinto que é necessário todos vocês participarem de um grupo desse, porque senão você está vivendo a organização igreja. O dia que você começar a se relacionar com as pessoas, pode ser, não precisa ser exatamente a INC, mas de alguma forma você se relacionar com as pessoas, você vai mudar o conceito de igreja organizacional para a igreja um organismo vivo. E Deus quer que você viva esse organismo vivo. Para fechar minha pregação, vou falar um versículo para te ajudar a viver o organismo vivo. Um versículo só. Esse versículo está em Efésios capítulo 5, 21. Efésios capítulo 5, 21 diz o seguinte, o versículo é bem curtinho. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E eu vou terminar minha pregação falando sobre esse versículo. Isso aqui é muito importante para a gente viver a nossa diversidade, a nossa multietnia, há várias pessoas vivendo em um mesmo lugar, com o mesmo objetivo, buscando a Deus e querendo mais de Deus. É importante você entender o que esse versículo quer falar para a gente. Ele é tão curtinho, mas ele fala coisas tão importantes para a gente. Vou começar pelo final. O final ele fala sobre esse temor a Cristo. O que é o temor a Cristo? Quando você estuda em inglês, a palavra temor, ela é chamada de fear. E o fear, muitas vezes é traduzido pela questão do medo, né? Mas Deus, Ele não quer que você tenha medo dEle. Eu sei que temor tem a ver também com medo, mas assim, é muito mais do que só medo. Sabe, tem gente que acha que Deus é que nem o seu pai quando ele está bravo, chegando em casa. Você sabe que isso é medo. Isso é medo. Eu vou falar para você, vou contar um pouco da história da minha esposa, né? A minha esposa, ela quando ela era pequena, ela e a irmã dela, elas não podiam assistir televisão. Aí, o pai dela falou que não podia assistir a televisão. Só que aí, quando o pai delas estavam chegando, elas estavam assistindo a televisão bem baixinho. Aí, quando elas percebiam que parecia que o pai delas estava chegando, elas pegavam, desligavam a televisão e passavam álcool na televisão para ver se esfriava, sabe? Para o pai dela botar a mão e achar, tá frio, elas não assistiram, né? Isso é medo, isso é medo. Existe respeito nesse medo? Sim, existe respeito nesse medo, porque é o meu pai, e meu pai tinha falado para não fazer, mas eu fiz. Então assim, existe um medo, mas existe um respeito. Mas essas duas palavras não resumem a questão do temor. Temor é muito mais do que medo, temor é muito mais do que respeito. Temor
é adorar aquele que você tem. Temor é você saber que Ele controla todas as coisas. Então eu diria, no meu resumo de todas as qualidades da palavra temor, eu diria que temor a Cristo é reconhecer a soberania de Deus. É você ter certeza que esse Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele controla tudo, Ele ama você, Ele pode te julgar, Ele pode te mandar para o inferno se você fizer coisa errada, Ele quer te corrigir, Ele quer te orientar, Ele quer abraçar você, Ele quer curar suas feridas, Ele quer andar ao seu lado, Ele quer bater palma quando você se apresenta em alguma coisa, Ele quer tirar foto de você quando você está tocando violão. Deus, Ele é soberano nas nossas vidas em várias áreas. Ele é aquele que nos ama, é aquele que nos corrige, é aquele que nos guia. Eu resumiria o temor a Cristo como reconhecer a soberania de Cristo. E você e eu, para nós vivermos essa diversidade dentro de uma unidade, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Primeiro lugar, em Provérbios fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, tema o Senhor, creia que Ele é soberano sobre a sua vida. E aí, quando você entender a soberania de Deus, você talvez vai entender a primeira parte desse versículo que diz: sujeitem-se uns aos outros. E eu queria terminar falando sobre sujeitem-se uns aos outros. Quando você se sujeita a alguém, tem essa ideia de ser submisso, tem essa ideia de ser obediente, tem essa ideia de estar debaixo dessa pessoa com quem eu vou me submeter e sujeitar. Quando você pensa nisso, logo vem uma questão um pouco orgulhosa no nosso coração. Mas por que eu vou me rebaixar para esta pessoa? Por que eu vou ser obediente a essa pessoa? Quem é essa pessoa para falar alguma coisa para mim? Mas veja bem, no slide seguinte a gente pensou que nós cremos na soberania de Deus. Então, se você entende a soberania de Deus, você vai conseguir se sujeitar uns aos outros. Uma coisa está ligada na outra. Se você entende que Ele é Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele vai te ensinar a ser humilde. Sabe por quê? Porque Ele foi o maior exemplo de sujeição que nós já vimos na face da terra. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se fez em forma de homem, veio ao mundo obedecendo à vontade do Pai e morreu numa cruz, para que você e eu pudéssemos ter um livre acesso ao Deus e Pai. Ele foi o maior exemplo de sujeição à humanidade. E se Ele conseguiu se sujeitar à humanidade, nós também conseguimos. E eu consigo olhar para o meu irmão e considerar ele superior a mim mesmo. Mas eu colocaria em palavras mais fáceis. Acho que vocês já viram que eu gosto de tentar transformar coisas complicadas em coisas mais fáceis, né? Mas assim, eu colocaria essa frase dessa maneira: você é importante para mim. Eu diria que sujeitar uns aos outros tem a ver com a ideia de olhar para o meu irmão que está do meu lado e falar assim: você é importante para mim. Você é muito importante para mim. E quando eu entendo isso, eu consigo me sujeitar. Porque se essa pessoa não é importante para mim, se essa pessoa não faz a menor diferença para mim, se ela me falar alguma coisa, vai entrar por aqui, sai por aqui. Mas se essa pessoa é importante para mim, eu vou ouvir ela. Se essa pessoa é importante para mim, eu vou obedecer ela. Se essa pessoa é importante para mim, eu vou servir ela. Se essa pessoa é importante para mim, eu vou me sacrificar por ela. Jesus Cristo, quando Ele veio aqui no mundo, Ele olhava para as pessoas e Ele via: cada pessoa dessa é importante. E até Judas
Até Judas, o traidor, Jesus olhava para o Judas e falava para ele mesmo: Judas, você é muito importante para mim. Mesmo sabendo que ele ia trair. Então, eu fecho essa pregação dizendo para vocês, para que possamos viver a unidade dentro da nossa diversidade, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Lembrando do versículo que a gente leu em Coríntios capítulo 12, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E como eu falei para vocês, o último versículo de Coríntios 12, que eu ia fechar essa pregação, ele diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma manhã, mais um culto que nós podemos estar juntos aqui nessa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá uma igreja tão linda, tão maravilhosa, tão diversificada. Nós não somos uma igreja uniformizada, Deus. Igreja que vive a multietnia, a diversidade. Ainda não somos perfeitos, Deus. Estamos bem longe de viver uma comunidade perfeita. Mas Deus, nós te louvamos e te agradecemos por viver, por poder fazer parte de uma igreja multicolorida, multigeracional, multiétnica, na sua multiforme sabedoria de ter criado cada um de nós de uma forma diferente. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. E eu peço, Deus, que o Senhor continue nos abençoando nessa diversidade, trazendo unidade nessa diversidade, porque as nossas diferenças nos completam. Que o Senhor nos guie para que um dia essa comunidade, essa igreja possa ser um exemplo para o mundo. Nós possamos brilhar para o mundo e que as pessoas vejam que nesse lugar nós vivemos a diversidade do Senhor. Te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.